Os avisos, acredito que são os avisos importantes agora pela manhã. Vamos investigar o Evangelho de Lucas, que nós estamos investigando, capítulo 10. Eu acho que a gente já está há algum tempo, há alguns meses, no Evangelho de Lucas, e os evangelhos são muito ricos. Semana passada nós observamos sobre a parábola do bom samaritano e o que envolvia esta parábola. Desde o capítulo 9, do versículo 51 em diante, Jesus ele saiu da Galileia e ele começou a sua viagem para Jerusalém. Jesus começou a viagem passando por uma região chamada Pérea e indo a Jerusalém para ser crucificado. Em breve chegaremos na última semana de Jesus. Todos os evangelhos, eles dão um espaço especial à última semana de vida de Jesus. Nós sabemos que os evangelhos, eles compreendem, aproximadamente aí os 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo. Alguns apresentam dados do nascimento de Cristo, mas muito pouco, mas de modo geral são 3 anos do ministério do Senhor Jesus. Aproximadamente, Jesus foi crucificado com 33, aproximadamente. Isso significa que os evangelhos não são biografias. A biografia tem aquela intenção literária, de gênero textual, de destacar desde o nascimento até a morte todos os eventos da vida de uma pessoa. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é diferente. Apresenta os eventos da vida de Jesus que são significativos para a glória de Deus, para a salvação dos perdidos e para a edificação da igreja. Então, muitas coisas sobre Jesus foi deixado de lado, não foi selecionado e colocado nestes 4 evangelhos. E como diz João, se fosse escrito tudo sobre Jesus, não caberia, os livros não caberiam na terra. E nessa viagem, Jesus sabe que está indo para a morte. Ele já sabe que está indo para ser crucificado em Jerusalém. E muitas histórias vão acontecer aqui. A história de hoje é uma história extremamente moderna. Do capítulo 10, do 38 ao 42, nós vamos investigar a melhor escolha. A melhor escolha sempre está com Jesus. E essa história é muito moderna, porque todo dia você faz escolhas, não é verdade? Quarta-feira, estou cansado, vou ou não vou para o culto de oração? Essa é uma grande e difícil escolha para muitos, não é verdade? Mas qual é a escolha correta? É Jesus. Hoje eu lerei ou não a Bíblia? Estou muito cansado, afinal de contas, todo dia eu leio, mas qual é a melhor escolha? É Jesus. Irmãos, sempre que você escolher por Jesus, você vai ter que rejeitar algo da sua vida. Não vai ter o dia ideal, o dia perfeito para fazer as coisas para Jesus. Nunca vai existir esse dia. Eu achava que tinha, vai ter um dia bom, vou ler a Bíblia descansado, tranquilo. É perdido. Se existir, é uma vez no ano, e olhe lá. Sempre você vai ler a Bíblia procurando um tempo, porque o dia está corrido. Sempre você vai ter que ou acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou ler no horário do almoço, que era um tempo de descanso que você vai ter que deixar de ter para ler a Bíblia. Eu quero estudar mais a Bíblia, pastor, só que o estudo bíblico é na quinta. Quinta é um dia que não dá, sempre vai ter alguma coisa. E aqui essa história ela é emblemática, ela foi recortada da vida de uma família, a família de Maria, Marta e Lázaro, uma família muito querida do Senhor Jesus Cristo, uma família que hospedou Jesus lá em Betânia, porque eles gostavam do Senhor Jesus e queriam participar do ministério de Jesus, e você vê 2 personagens aqui, um que sacrificou a urgência da vida, as responsabilidades domésticas, para poder estar com o Senhor Jesus. Interessante que eu já ouvi de tudo que é desculpa no mundo para não vir para a escola dominical. Uma muito boa foi fazer o almoço. Não, eu tive que fazer o almoço e não vir para a escola. Isso não é desculpa, irmão. Outra, eu tive que lavar roupa da semana. Eu faço o almoço para a semana toda. Eu arrumo a casa para a semana toda, porque durante a semana eu não tenho tempo. Eu obviamente, quem sou eu só escuto e digo, tudo bem. Mas o Senhor Jesus, ele pensa muito diferente. Eu digo tudo bem, mas não é tudo bem. Jesus pensa muito diferente. Essas desculpas que você dá para o pastor não colam para Jesus. Viu?
Aí, geralmente, quando a gente fica assim, não entendo por que tanta desculpa, aí eu digo, converse com Jesus, dê a desculpa para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja. Você deixou de vir a uma reunião com Jesus, né? Não foi comigo. Então, quem deixou de vir, deixou de se encontrar com o Senhor, porque essa é a vontade de Deus. E olha que nós já temos poucos encontros durante a semana como igreja, né? É quarta-feira e domingo, praticamente, não é verdade? Então, é muito pouco. Essa história, ela é muito simples, mas ela é muito verídica, ela é muito atual, ela é muito moderna, e as coisas simples da Bíblia são as mais difíceis de praticarmos. Nunca entendi por quê. Nunca consegui entender, mas é verdade. O que é mais complexo, que tantos investigam, estudam, escrevem livros, aquilo ali é importante, mas muitas vezes não é aplicável no dia a dia. Aqui nós temos algo muito aplicável. Nós queremos, então, investigar nesse texto que a melhor escolha sempre é estar com Jesus. Sempre. Não há desculpas para não estar com Jesus no dia a dia e na igreja. Vamos ver 3 desdobramentos dessa história de Maria e de Marta, história muito conhecida. O primeiro desdobramento é que a melhor escolha é ouvir as palavras de Jesus. Sempre que você decide ouvir as palavras de Jesus, você escolheu certo. Sempre que você escolhe outra coisa no lugar das palavras de Cristo, você escolheu o errado. É muito simples. Administrar a vida dessa forma é muito fácil, não é difícil. A questão é se queremos ou não administrar dessa forma. Lucas 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Veja que quem chamou Jesus para hospedar foi Marta, né? Marta aqui ficou mais ligada a preparar um bom serviço de hospedagem para Jesus. Essa cidade, esse povoado, era Betânia. Betânia já era perto de Jerusalém. João, capítulo 11, verso 1, diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, veja que é a mesma família. Provavelmente, Jesus estava naquele povoado ali próximo de Betânia, na região de Betânia. Jesus amava muito essa família. Era uma família querida de Jesus. Sempre que Jesus ia naquela região, ele pousava na casa de Maria, Marta e de Lázaro. Olha o verso 5, João 11, verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Jesus tinha um carinho, uma afeição diferenciada por essa família. E quando ele viajava por aquela região, normalmente ele parava na casa desta família. Maria, então, ela dedicou-se a ouvir os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Ela dedicou-se tanto ao ponto de esquecer de ajudar a própria irmã. Era muito comum naquela época as mulheres, quando recebiam homens na sua casa, óbvio que Lázaro estava ali, elas não conversavam com o mestre, principalmente quando era um mestre, um rabi. Elas não conversavam com ele, elas iam cuidar das coisas de casa, elas iam dar uma ajeitada, elas iam preparar uma comida, elas iam ajeitar o local onde ele iria dormir, se fosse passar a noite. Não era culturalmente aceito o que Maria fez. Não era. Ou seja, nenhuma mulher fazia isso, nenhuma mulher chegava perto de um mestre, nenhuma. Nem mestre conversava com uma mulher naquela época. Não estou dizendo que isso é certo, é errado, mas era o costume judaico da época. Mas olha o verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Então Maria esqueceu da sua função, ela esqueceu da sua posição social, ela ficou a ponto de ser criticada por quem passasse, por sua irmã, pelo seu irmão, porque ela escolheu algo que não era para ela. Não se via discípula de Jesus. Só se ouviam falar dos discípulos de Jesus. Só que para Jesus não existia essa diferença. Jesus ele ensinava tanto para os homens quanto para as mulheres. Ele falava com os dois, porque o Senhor Jesus ele estava fora desse preconceito judaico que foi instituído pela cultura. Use esse texto, você que é mulher,
para mostrar às feministas que a Bíblia não é machista. Nunca foi. Porque Jesus está dando atenção a Maria aqui. Né? Jesus podia dizer, ó Maria, vá fazer as coisas na casa, ajude seu irmão, você está muito enxerida aqui. Querendo saber do evangelho, isso não é coisa para mulher, isso é coisa para homem. Quando você casar, pergunte ao seu marido. Mas Jesus não fez isso. Veja como a mente do mestre ela estava além. O cristianismo estava além desses preconceitos. A fé em Jesus estava além. Mas a mesma Bíblia diz, o cabeça do lar é o homem, né? E a mulher é sua auxiliadora. Lembre-se disso. Isso não quer dizer que a Bíblia é machista. Isso quer dizer que se tem uma família onde tem 2 adultos, um dos 2 tem que ser o cabeça. Ou é o homem ou é a mulher. Não existe esse... Não, vai ser 2 cabeças iguais. Não funciona. Não existe em canto nenhum, né? 2 líderes ali. Não existe. Agora, por que se interpreta errado? Isso aqui é um parêntese, né? Por que se interpreta errado a liderança masculina, como a Bíblia ensina? Porque, para quem não é crente em Jesus, a liderança, muitas vezes, entre o sexo, homem e mulher, ela é opressora. O feminismo, ele tem uma ala mais aguerrida, hoje, que busca oprimir os homens. O objetivo de certas feministas, veja bem, não estou dizendo todas, mas certas feministas mais radicais, é oprimir os homens. Existe essa ala, existem revistas acadêmicas no Brasil que tratam só academicamente assuntos assim. E existem também blogs de feministas acabando com os homens. Estou dizendo isso porque às vezes a gente não tem esse contexto, é interessante compreender que a liderança masculina, como diz na Bíblia, não é machismo, até porque é semelhante à liderança de Jesus, amorosa, sacrificial. É um tipo de liderança que o mundo não conhece. Ela vem de Deus, é outro tipo de liderança. Um homem, por ser líder, não deve oprimir sua esposa, pelo contrário, deve amá-la como Cristo ama a igreja. Estamos sempre em débito, né? Como é que vamos amar como Cristo amou a igreja? Estamos sempre em débito com a nossa missão de bons maridos. Mas o fato é que Maria, ela foi contra o seu papel social, ela foi contra o que era estabelecido para ela e ela escolheu quedar-se, estar ali, ouvindo Jesus pregar. E Jesus aproveitou. Às vezes acontece também, pessoas assim pensam, eu só ensino para grandes multidões, né? Mas para uma pessoa só não, meu tempo, né, tem que ser um tempo dedicado para as multidões. Jesus não tinha isso. Ele pregava para uma mulher samaritana ou para as multidões. Jesus queria ensinar o evangelho para todos os que estivessem querendo ouvir a palavra de salvação. Essa Maria, ela, digamos que aqui foi o início do relacionamento de Maria com Jesus. E esta Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela parece que se aprofundou no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Tanto que, no Evangelho de João, capítulo 11, agora o verso 2, nós lemos assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, João 11 fala da morte e ressurreição de Lázaro, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então ela se dedicou tanto a Jesus, que ela ungiu os pés de Jesus com esse bálsamo, esse perfume de nardo puro, caríssimo, e enxugou com os próprios cabelos, que para uma mulher, naquela época, hoje não mudou muita coisa, era algo muito precioso, o cabelo, né? Era sinal de beleza e tudo, e você pegar o seu cabelo, imagine hoje, né? E enxugar os pés do seu esposo, já pensou? E olha que o seu esposo usa meia, eu espero, usa sapato, tênis, lava o pé, bota aquele talquinho, né? Tênis pé baruel antigo, né? Aquilo ali nunca funcionou. Aí você bota, aí você chega seu esposo do trabalho, vou demonstrar amor. Aí você vai lá, joga um perfume caro, ele já vai brigar, né? Como é que você joga um perfume, né? E pega o seu cabelo, isso não vai ser interessante hoje para o seu cabelo. Vai ser, né, um prejuízo enorme, e aí vai ter que gastar no cabeleireiro mais ainda. Mas Maria, ela se dedica ao Senhor Jesus, ninguém pediu para ela fazer isso, isso foi um ato de adoração a Jesus, e foi uma forma de ungir Jesus antes da sua morte.
Esse relato ele é mais aprofundado no Evangelho de João, capítulo 12, esse relato de Maria derramar o perfume nos pés de Jesus. Lá em João, capítulo 12, verso 3, nós lemos assim: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, a gente não vai entrar nessa história, isso aqui é só para mostrar o quanto esta Maria, ela se dedicou a Jesus. Por quê? Porque ela priorizou Jesus acima das suas tarefas domésticas, das suas tarefas como mulher, da sua função social, o papel social que ela tinha, ela deixou de lado, foi criticada, mas para fazer o que Jesus queria, ouvir as palavras de Jesus. E é interessante que esse frasco de nardo puro era cerca de 1/3 de um litro, aproximadamente aí 300 mililitros, né? Então era pouco, né? Era como se fosse um vidrinho de perfume mesmo. Este perfume, ele era muito caro, ele correspondia a 1 ano de trabalho. 1 ano do seu trabalho, imagina aí. Então, o americano pensa muito em termos de ano. Quanto é que eu ganho nesse ano? $50 mil, é um americano pobre. $100 mil, está melhorando, né? Então, por ano, 1 ano de trabalho, ela jogou nos pés de Jesus. Já pensou num negócio desse? Né? Então, é algo de você refletir. Né? Essa mensagem da vida de Maria serve para nós fazermos a melhor escolha. A melhor escolha é ouvir sobre Jesus. Nós deixamos de vir à igreja por muito pouco ou quase nada. Então quer dizer que eu não posso faltar? Claro que pode, Deus te deu liberdade para você faltar ao culto, em adoração a Ele. Deus te deu liberdade para isso. Mas o que o Senhor espera é que você compreenda a atitude de Maria e faça a melhor escolha, por vontade própria, porque entende o sacrifício de Jesus, de dedicar seu tempo para Deus. Tem hora que não dá, você tem que trabalhar, você tem que estudar, realmente não dá. Mas em outros momentos, dá. Cabe a nós o quê? Averiguar o que é realmente mais importante ali. A melhor escolha é ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Maria escolheu isso. A vida dela demonstra que ela se dedicou ao máximo a Jesus. Aquele perfume caríssimo, 1 ano de trabalho, ela ofertou ao Senhor Jesus Cristo. Já pensou ofertar? Não estou querendo fazer aqui que nem certas igrejas fazem, mas você já pensou ofertar 1 ano do seu trabalho que você economizou para Jesus? Para nós é um negócio que soa estranho, até porque nós estamos assim bem dentro de um capitalismo bem selvagem, e parece que dinheiro é alegria. E nós perdemos muito da essência da igreja primitiva, de realmente entregar tudo a Jesus. Não estou dizendo que você tem que entregar 1 ano do seu salário para Jesus, mas estou querendo que você desperte para a ideia de entregar o máximo da sua vida para Jesus. Entende? Não somente dar a sobra, mas em adoração a Ele, ofertar o que você tem de mais caro, o que você tem de mais importante, a sua própria vida. Porque não dá para ter Jesus só pela metade. Não dá para servir ao Senhor só uma parte. Ou serve ou não serve. Então, o não serve não é a melhor escolha. Sirva ao Senhor Jesus, escolha por Jesus, mesmo que isso implique críticas da sociedade, mesmo que isso implique você sair do seu papel social, da sua função, e você estar fazendo aquilo que Deus quer, ouvindo, lendo as palavras de Jesus e, consequentemente, servindo, como Maria fez mais à frente. Um segundo desdobramento dessa história está no verso 40, a pior escolha. A pior escolha são as urgências desta vida. Marta foi quem chamou Jesus, não foi Maria. Marta chamou Jesus porque ela amava Jesus, ela queria agradar Jesus, só que ela não soube fazer a melhor escolha. Olha o que diz o verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Né? Então, quer dizer, ela ficou muito chateada com a irmã.
E para não brigar com a irmã, ela botou Jesus no meio da briga, né? Jesus resolve esse problema. Essa minha irmã não está obedecendo. E realmente, a função social dela era o quê? Era ajudar a irmã a servir Jesus. Esse era o papel dela. Essa era a obrigação dela naquela família. Mas eu penso que Maria entendeu que Jesus não queria todo aquele serviço. Talvez Jesus nem tivesse muito preocupado com a comida que ele ia comer. Marta estava, porque Marta pensou assim, é um mestre. Receber um mestre na minha casa tem que ter uma boa comida. O pensamento dela não é de todo errado, mas o que Jesus mais se preocupa, o que Jesus mais se importava, melhor dizendo, era que elas ouvissem as palavras do Senhor Jesus Cristo. Talvez se Marta tivesse parado de fazer todos os afazeres e sentasse com Maria ali, Jesus ficaria muito mais feliz e satisfeito. E depois as duas ajeitariam o que teria que ser ajeitado para poder receber o convidado ilustre, que era o Senhor Jesus. Marta, ela estava preocupada com a refeição, estava preocupada com as coisas de casa. Esse era o papel cultural de Marta. Essa era a obrigação de Marta. Era isso que Marta deveria realmente fazer dentro da sua cultura. Eu quero mostrar que nós temos que, e é o que o texto nos mostra, romper com a nossa cultura. Entende? Romper com a nossa cultura. A nossa cultura hoje é uma cultura chamada hedonista. Palavra esquisita, mas que sintetiza o quê? É uma cultura que busca felicidade acima de tudo. Os crentes de hoje, eles querem felicidade e eles não querem Jesus. Fala-se muito de Bíblia, fala-se muito de teologia, mas fala-se pouco de Jesus e de sacrificar-se por Jesus. O Senhor Jesus é uma pessoa. Hoje ele está sentado à destra do Pai. É a imagem que nós temos, a última imagem bíblica do Senhor Jesus Cristo. Ele está perto de voltar. E o que é que ele quer de nós? Ele quer de nós adoração. Não há adoração sem sacrifício. E qual é o sacrifício do homem e da mulher na modernidade? Cristãos. Qual é o nosso sacrifício? É ouvir as palavras de Jesus, é pregar o evangelho de Jesus, é estar na igreja do Senhor Jesus Cristo, é estar interessado com as coisas de Jesus, como Maria estava. Estamos mais ligados ao nosso papel cultural do que com o reino de Deus. Trabalho é importante? Sim, mas ele é um meio para eu chegar ao meu fim. Qual é o meu fim? A glória de Deus. E eu glorifico a Deus no trabalho? Sim, mas ele serve como uma instrumentalidade para que eu proclame a fé do Senhor Jesus Cristo, para que eu viva o evangelho de Jesus. Se o trabalho é o fim, eu estou um crente meio fora do caminho que é Jesus Cristo, entendem? E a luta é tão grande que nós nem percebemos que estamos sendo levados pelo nosso papel cultural dentro da sociedade. Nós temos que romper. Nós temos que rejeitar o que a sociedade quer para nós, porque nós não somos desse mundo, não é verdade? Somos peregrinos, estou de passagem, você está de passagem, então eu tenho que fazer o máximo nos dias que me resta aqui para honrar e glorificar a Deus, e não investir tudo o que eu tenho no trabalho, no lazer, né? A gente falou do hedonismo para focalizar o lazer, às vezes um tempinho que não sobra, lazer é importante? Mas mais importante é o Senhor Jesus Cristo. Então, e aí, o que é que eu faço? Aí você ora, pede, eu sei o que eu faço. E você ora, pede para que o Senhor Jesus lhe mostre o que é mais importante dentro da sua vida para a honra e glória de Deus. Maria escolheu ouvir Jesus. Marta ficou indignada, porque na cabeça dela o certo era arrumar as coisas para a visita. E realmente era. Mas quando envolve Deus, nós rompemos com aquilo que culturalmente parece ser o certo. Um exemplo, talvez seja um exemplo difícil, mas um exemplo. Você recebe uma proposta de trabalho, você vai ganhar mais dinheiro, muito mais, só que você vai passar pouco tempo com a família e muito menos na igreja. E aí? É uma decisão difícil, mas se você entendeu a mensagem da vida de Maria, irmã de Marta, você já escolheu. Você já escolheu o quê? Jesus. Não compensa tanto se você não puder estar com Cristo, se você não puder estar com a sua família. Lá em João, capítulo 12 também, que fala da família de Marta e de Maria,
nós percebemos que Marta parece que ela continuou no mesmo caminho. João 12, verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Parece que a história se repete. Marta continua preocupada com servir. Marta continua preocupada com a estrutura cultural, com o papel dela, com mostrar um bom serviço ali, oferecer uma boa comida, o que necessariamente não é um erro, mas parece que isso norteava a mente de Marta. Maria não, no verso 3, como nós lemos, ela foi quem derramou o perfume nos pés de Jesus, enxugou com os cabelos e ungiu Jesus preparando para a sua morte. Maria estava mais ligada a Jesus, num relacionamento mais próximo. Marta ainda estava muito distante, presa às questões culturais desse mundo. O que é cultural desse mundo que te amarra, para que você não busque mais a Jesus? Ah, pastor, eu acho que é um exagero nós estarmos direto na igreja. Bem, isso é uma questão cultural. Esse mundo nos mostra isso. Estar na igreja é uma perca de tempo para muitos que não creem no Senhor Jesus Cristo. Basta um diazinho, um momentozinho, pronto. É aquele costume católico que a gente conhece e já ouviu falar muito bem. Não é isso que Jesus quer. Então, e se eu não conseguir, pastor, estar na igreja todo dia que tem culto? Tudo bem, você não vai perder sua salvação, ninguém vai lhe condenar por causa disso. Mas o que importa é o seu interesse e a sua atitude diante de Deus. Eu sei que tem irmãos aqui que querem muito participar de todas as atividades e por motivos maiores do que eles não conseguem. Eu sei, né? Mas estão lendo a Escritura, estão pregando o Evangelho, estão buscando ao Senhor e sempre que podem, estão na igreja. Mas também tem o outro tipo de irmão semelhante a Marta, que sempre está preocupado com o ganhar mais, o maior lazer, um maior descanso e nenhum sacrifício para Jesus. Não é para a igreja, não. É para Jesus. Irmãos, como cristãos, nós temos que aprender a ser como o mestre, nos sacrificar pelo Senhor Jesus Cristo. Veja que Marta continuava servindo à mesa, enquanto Maria estava mais preocupada em adorar a Jesus e ouvir as palavras de Jesus. E o último desdobramento é que a minha única escolha, como crente em Jesus, minha única preocupação deve ser com as palavras de Jesus. É isso que deve tomar a minha orientação de vida. É isso que deve me fazer escolher. Todo dia, o que é que eu tenho que escolher? Eu vou escolher sempre pelas palavras de Cristo. Por ouvi-las, por pregá-las, por vivê-las, mas sempre escolher as palavras de Cristo. E Jesus respondeu à reclamação de Marta. No verso 40, Marta diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Vejo aqui que, na perspectiva de Marta, Maria era uma preguiçosa. Ela estava agindo com preguiça, porque não estava ajudando a irmã. Na perspectiva de Marta, ouvir Jesus não era tão importante. Era quase que uma perda de tempo ouvir o Senhor Jesus Cristo naquele instante ali. Mas o Senhor Jesus ficou numa situação difícil, né? Se ele respondesse para Maria: Maria, vá ajudar a sua irmã, ele iria errar, porque estava impedindo uma mulher de ouvir a mensagem do Evangelho. Não é verdade? E se ele respondesse: olha, Maria, fica aqui, Marta, continua, poderia parecer uma injustiça, não é verdade? Então veja que não foi fácil. A situação que Marta colocou Jesus não foi fácil. E Jesus poderia criar uma intriga. Jesus não, Marta, com a sua pergunta, iria gerar um problema com a família e Jesus. Mas o mestre, ele sempre escolhe o que é melhor. Ele sempre responde o que é a verdade. No verso 41, nós lemos ali: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Marta muito preocupada, Marta muito inquieta, preocupada com as coisas deste mundo e esquecendo das palavras de Jesus, das palavras de vida eterna. Isso, irmãos, é um retrato, é um reflexo
da nossa semana e do nosso dia. Muitos de nós nos preocupamos com as coisas deste mundo e esquecemos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Esquecemos de exercer fé, de confiar nele, de estar em oração, esquecemos dos ensinos de Jesus e somos levados pela enxurrada de urgências, de inquietações e de preocupações. Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Pense na sua vida, quais são as muitas coisas que preocupam você, que inquietam você e que não tem a ver com o reino de Deus. Essas coisas você entrega nas mãos do Senhor. Você ora e entrega. Isso é fé. É assim que você exercita a sua fé. É orando e entregando. Não adianta se inquietar ou se preocupar. Óbvio que você vai ter que fazer alguma coisa. Dentro do que está no seu limite humano de ação, você faz. Mas sem ser como Marta, correndo de um lado para o outro, preocupada, nervosa, porque Jesus está na minha casa. O que mais Jesus queria dela? É que ela ficasse sentada ouvindo. Era isso que Jesus queria dela. E era o que Marta estava fazendo. Essas duas palavras, inquietação e preocupação, Jesus fala delas. Lá em Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ansiedade aqui é a mesma coisa que inquietação e preocupação. Qual a doença da modernidade hoje? Ansiedade. Ansiedade gera depressão. Por que andamos ansiosos? Não dedicamos tempo a Jesus. Aí você vai pagar a fortuna aí para psicólogo, para psiquiatra. Por quê? Porque você não ouve o que Jesus diz. É tão simples, irmão. Ouça. Siga o que o mestre diz. Às vezes nós crentes seguimos o conselho dos médicos, eles têm a sua validade, eu sempre digo isso, é claro, né? Mas o conselho de Jesus é muito maior, é óbvio, ele é Deus, ele é o Senhor, o que ele diz é verdade, e funciona. Se não está funcionando com você, a culpa nem é de Jesus, nem é da Bíblia. Talvez você esteja fazendo alguma coisa errada. Então Jesus diz, lá em Mateus 6,25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aqui Jesus está colocando coisas básicas da nossa sobrevivência, o alimento e uma roupa que nos esquenta. Às vezes, você pode talvez ir dormir e pensar nos problemas e dificuldades. Podem ser os filhos, né? Saúde, ou a orientação que os filhos estão indo, pode ser finanças, pode ser sua própria saúde, podem ser outras e outras e outras preocupações. Então, se você não está conseguindo dormir, é simples, ore. Você vai para um canto, está todo mundo dormindo, você vai para um canto e ora até você entender que o Senhor Jesus, né, lhe deu paz e tranquilidade. E é assim que a gente aprende a ter fé, e a estar confortado e consolado diante do Senhor. Não tem outra estratégia, não tem outra coisa tão complicada, é muito simples. Ore, e o Senhor Jesus vai esclarecer os seus pensamentos, vai lhe dar tranquilidade, mesmo no meio de uma grande provação. A ansiedade acaba conosco, e quando ficamos ansiosos, como Marta, inquietos e preocupados, esquecemos o reino de Deus. E no mesmo capítulo 6, Jesus diz, no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Busque o reino de Deus. É tão simples. Comece a buscar lendo sua Bíblia, todo dia. Comece a buscar o reino de Deus vindo para a igreja, todo momento possível, cansado ou não, bem feliz ou triste. A gente só vai para a igreja quando está feliz, e os irmãos entendam isso. Chegou um irmão na igreja, o irmão está meio triste, respeite a tristeza, né? Não é todo dia que todo mundo está, como minha avó dizia, com os dentes no quarador, né? Não é todo dia. Então, respeite, o irmão está triste, paciência. Ora,
Nem todo dia, não é verdade? Ou você vai dizer que todo dia você está feliz, sorrindo, assim, todo dia. Não é, irmãos, não é. Então você respeita o irmão que está triste e quer ajudar, chega lá, tenta ajudar. Às vezes o irmão não quer, respeita. E quando o irmão está feliz, amém, graças a Deus, é assim. A vida é assim. Nós não podemos viver uma falsa espiritualidade, acreditando que não temos dias difíceis. Todos temos. E os dias difíceis não nos impedem de vir à igreja. Venha adorar a Deus no dia difícil. Venha prestar o seu culto a Deus, sua ação de graças ao Senhor na dificuldade e na alegria também. E cante com alegria e ore com alegria. Esse é um momento de adoração que Deus muito se alegra. Então, busque o reino de Deus na igreja. Busque o reino de Deus em oração. Busque o reino de Deus obedecendo à Escritura. E então, terminando o nosso texto, Lucas 10, verso 42, Jesus diz: entretanto, pouco é necessário, e mesmo uma só coisa. Olha aí, ó, é como se Jesus estivesse dizendo para Marta: Marta, toda essa refeição que você está preparando, ela não é necessária, ela é boa. Eu não estou sendo ingrato, parafraseando aqui Jesus, mas ela não é necessária. Ela podia passar sem, ou podia ser mais simples. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Entende? Às vezes você escolheu a pior parte, você fez a pior escolha. Você escolheu ficar ansioso, inquieto e preocupado com as coisas da vida e deixou de lado a melhor parte. A única que importava, você deixou de lado a sua Bíblia, seu tempo de oração e a adoração na sua igreja. Entende? E aí o mundo ganha. E os crentes ficam frios. E não sabe por quê. É simples. É porque você escolheu a cultura do mundo. Muito sutil, muito sutil. Ela entra na nossa vida de uma maneira que você nem percebe. E aí você se torna aquele crente improdutivo, infrutífero, com boas explicações. Você tem Marta tinha boas explicações. Culturalmente ela estava fazendo o seu papel. Preparar uma boa refeição para Jesus e cuidar da casa. E ajeitar tudo para Jesus. Mas no reino de Deus é diferente. O Senhor prefere o quê? Que escutemos a palavra do Senhor. Isso é mais importante. É a única coisa. Maria escolheu o melhor. Que nós escolhamos também sempre o melhor. Estar ouvindo e vivendo as palavras de Jesus. Vamos orar? Pai amado, só temos que te agradecer. Porque o Senhor é maravilhoso e bom, e cuida de nós em tudo, e nos ensina, Senhor Deus, através das palavras do Senhor Jesus Cristo, lidas hoje aqui na Tua igreja, uma história tão simples, uma história até bem bonita e bem fácil de podermos captar, que creio eu, todos os crentes aqui já conheciam, mas uma verdade tão difícil, Senhor, de vivermos dentro da cultura do prazer, cultura da felicidade, uma cultura do trabalho, mas uma cultura que pouco incentiva estar com o Senhor. Pai amado, nos ajuda a romper com a nossa cultura e a estarmos vivendo, ó Pai, este ensino, fazendo a melhor escolha, escolhendo o Senhor, a Tua igreja, a Tua palavra, o Teu Filho, as Tuas coisas e o Teu reino. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.